Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus te abençoe muito, muito mesmo neste dia, nesta quinta-feira maravilhosa. Porque esse é o dia que o Senhor fez. Vamos nos levantar e nos alegrar nele. E eu sou muito grata por cada dia, porque eu vejo a oportunidade que o Senhor está me dando de ser melhor. E eu sei que muitas vezes o Espírito Santo está dizendo isso para nós. Ei, você é melhor que isso. Você pode mais. Você é mais forte do que pensa. Você é muito mais forte. Levanta e anda. Vamos. Eu amo os levante-se do Senhor. Levante-se. Levanta e anda. Isso é tão motivador. Porque essa é a vontade dele para mim e para você. Que todo dia sejamos capazes, crendo nele, de nos levantar e fazer o melhor. Porque nós temos graça, como disse o salmista, o seu favor dura uma vida inteira. E o favor do Senhor nos mantém firmes como uma montanha. O favor de Deus abre portas. Ele cria meios, é incrível, ele toca corações. Nós somos favorecidos. Nós vemos o fluir. Por isso que eu profetizo sempre favor. Eu oro por favor. E eu incentivo você a orar por favor, a profetizar favor. A chamar à existência aquilo que não existe. Em nome de Jesus, todo dia. As nossas emoções, elas podem mudar. Os sentimentos. Mas quando eu conheço a verdade. Eu vivo a realidade do reino. Então, eu acredito, seja feito aqui, como é no céu. No céu não tem tristeza, não tem nada disfuncional. Se nós vamos para Gênesis 1, nós vemos o que foi projetado para todos nós. Você não vê nada disfuncional, nada errado, não tem doença, não tem miséria, não tem nada ruim. E em Jesus, nós somos mais que vencedores. Nós vencemos tudo. Tem uma lista lá de situações que já a palavra nos garante vitória sobre tudo aquilo. Hoje mesmo, eu estava lá orando e meditando. E depois, enquanto eu me arrumava, eu falava com o Senhor isso. Que coisa forte. Quando você o conhece, você se torna amigo dele, amiga, se relaciona com ele. A sua alegria é estar bem com ele. A minha alegria é estar bem com Deus. Se eu não tivesse, Nossa, quando alguma coisa... Sabe quando você toma um trauma? Você fica até com trauma, porque é muito ruim. Quando você desliza, fala demais e percebe que entristeceu o Espírito Santo. É ruim. É uma sensação muito ruim. Que você, assim, passa a detestar, você não pode mais suportar
aquela sensação de que você passou o limite que tinha que passar, você não podia ter falado aquilo, feito aquilo. Mas é tão bom você saber que você não é um praticante do pecado. Você cometeu aquele pecado, mas você não é aquele pecado, você não pratica aquele pecado, e você não quer praticar. E você não quer aquilo mais na sua vida. Você fica com... Você tem horror. Horror. Né? Alguém que vivia uma vida muito promíscua disse para mim que uma vez eu estava pregando e li uma escritura que fala, eu acho que está em Jeremias, não me falha a memória, o Senhor falando, eles terão nojo do pecado. Eles vão ter nojo, está escrito assim. E ele gostava. Sabe quando a pessoa está em conflito? Ele já sabe que ele está infeliz, os resultados são horríveis, sabe que aquele é o caminho da destruição, mas a carne gosta. E ele disse que no momento ele até, disse que ouvindo a palavra ele falou, mas será que isso é possível? Um dia eu odiar isso aqui? E ele disse que ele tomou um nojo tão grande daquela vida bagunçada, daquela vida promíscua, que ele não gosta de lembrar. Ele disse isso em lágrimas, que ele não gosta de lembrar, que é muito ruim, é um negócio assim que se ele pudesse voltar, olha que coisa forte. Ele nunca teria vivido daquela maneira, né? Tido aquele estilo de vida. E ele disse, é verdade. Quando a gente tem um encontro real com o Senhor, a presença dele traz uma paz, uma alegria, que agora você não suporta mais viver de outra maneira. Não dá para viver. E você olha para trás e tem nojo daquela vida. Ele disse, às vezes, olha que coisa interessante, eu me lembro, vem aqueles pensamentos, que parece que é o diabo, lançando aquelas memórias, aquelas coisas, e a hora que eu vejo, eu estou até meio que balançando a cabeça, me movendo para ver se sai daqui, eu não quero pensar, não vou pensar isso aqui. Eu não quero voltar lá, isso foi um tempo de destruição, um tempo que eu não quero lembrar, que eu quero apagar da minha vida. E ele disse, isso aqui eu só vou falar disso para engrandecer o nome do Senhor. Porque é um tempo que eu quero apagar. Eu tenho tristeza, eu fico triste. Eu realmente, ele disse que uma vez eu estava pregando sobre a tristeza do arrependimento, né? Porque o arrependimento realmente ele te impacta. E você tem uma consciência, aquilo traz mesmo. É bom, é uma tristeza boa. De quem realmente entendeu. E ele disse que ali ele viu o quanto que ele tinha remorso. Ele ficava mal, mas era só remorso, porque ele voltava lá e fazia a mesma coisa. Mas, quando ele teve realmente esse encontro com o Senhor, ele viveu aquela tristeza do arrependimento. Que foi uma dor. Ele disse que foi uma dor profunda, mas uma boa dor. E eu mudei.
A minha cabeça mudou, os meus valores mudaram, porque agora eu abracei os valores do reino. E quando eu lembro, eu tenho nojo daquilo. Ele disse, bispa, assim, de verdade, eu tenho nojo, me dá uma sensação de nojo. Eu falei, que coisa linda. E ele disse, a minha alegria, realmente, eu também não entendia. Quando você falava dessa alegria no espírito, encontrar alegria no espírito, eu achava que a alegria era isso, né? A diversão de estar num lugar, numa festa, me relacionando, comprando alguma coisa. E ele falou, hoje eu sei o que é alegria. Alegria que vem do espírito. Você está bem. E não é o que está, não depende do que está acontecendo aqui fora. É uma alegria, uma paz, realmente o reino de Deus dentro da gente. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no espírito. E Jesus falou que o reino está dentro de nós. E isso para mim é muito forte, porque você quer estar bem com Deus, você quer estar naquela comunhão e você não quer entristecer. Porque quando você percebe que entristeceu o Espírito Santo, é muito ruim. E é tão bom quando você tem esse relacionamento com o Senhor, porque quando a gente não tem, o que acontece? Quando você percebe que deu um passo errado, que fez bobagem, aí você se fecha. E o diabo se aproveita e ele começa a tentar convencer você, e eu vivi isso, e muita gente viveu e ainda vive, infelizmente, tem que rejeitar. Ele começa a acusar, condenar, e ele quer te afastar ainda mais de Deus agora. Então agora ele fala, Deus está bravo com você, Deus não te ama, Deus não quer saber de você, você errou muito, acabou para você. Por quê? Porque ele não quer que você vá lá se humilhar. Mas a palavra nos ensina a nos aproximar. Porque se eu me aproximo dele, ele se aproxima de mim. Se eu me arrependo, se eu me curvo ali, eu me arrependo e digo, Senhor, eu errei. Mas eu não posso viver se o Senhor me perdoa. É maravilhoso. Você vê a restauração. Então, quando eu entendi isso também, o diabo, quando vinha tentar me acusar, falava, porque eu aprendi. Quando um pensamento não me dá esperança, eu sei que é maligno. Deus não me acusa, não me culpa. Ele não vai pesar a minha vida, ele é meu pai. Naturalmente que ele não compactua com escolhas erradas, com pecado. Mas para onde irei? Eu tenho que correr para ele. Então eu corro para ele. E ele é um pai amoroso, que está pronto a nos perdoar e nos receber. E ele nos perdoa e dos nossos pecados não se lembra mais. E a gente aprende que nós não temos que lembrar do que Deus já esqueceu. Se ele me perdoou, perdoou. Acabou. Eu já contei aqui, nesse programa, já dei alguns testemunhos, inclusive, de pessoas que cometeram, né, erraram muito, e depois, quando se converteram, sempre tinha um para apontar o dedo, para jogar o passado, e a pessoa encolhia e se sentia a pior pessoa do mundo. Né? Olha que pessoa ruim, olha tudo que eu fiz e tal. E aí, à medida que foi ouvindo a palavra, elas começaram a se posicionar. Né? E algumas começaram a responder com a própria palavra. Sim, eu estive lá, mas não estou mais. O Senhor me perdoou, não se lembra mais dos meus pecados.
Então eu não vou lembrar do que Deus esqueceu e eu não vou aceitar que você me acuse e jogue na minha cara o meu passado. Essa pessoa já morreu. Ela não existe mais. Então eu não vou aceitar. Eu não sou mais essa pessoa. Então, a partir de hoje, quero que você saiba que quem acusa é o diabo. Quem culpa é o diabo. Quem aponta o dedo acusador, provém do mal. E eu não vou mais aceitar isso na minha vida. Porque se o Senhor me perdoou, Ele me deu uma nova chance. E você não quer me dar? O Senhor já me deu. Então, eu estou... Isso, muitas pessoas já me contaram. De se levantar com autoridade, da pessoa se levantar com autoridade e dizer, não, eu não vou mais viver assim. Acabou. Eu quero, assim, que isso fique claro. O Senhor já me perdoou. Dos meus pecados ele não se lembra mais. Quando você realmente conhece o Senhor, você vive uma vida livre, uma vida transformada. E você tem coragem para se posicionar. E você não aceita mais o que o diabo quer te dar. E você não suporta viver sem a presença dele. A presença dele transforma tudo. Maravilhoso, maravilhoso. Olha aqui. No caso destes 4 jovens, aprove a Deus lhes abençoar com especial sabedoria e inteligência em toda a cultura e ciência. E Daniel ainda recebera algo a mais. Sabia interpretar sonhos e visões de todos os tipos. Então, passado o tempo que o rei havia determinado para a preparação dos jovens servos, o chefe dos oficiais os trouxe até a presença de Nabucodonosor e os apresentou. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém que se comparasse a Daniel, Hananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei. O rei concluiu que eram 10 vezes mais sábios e instruídos do que todos os magos, místicos e adivinhos que havia em todo o seu reino. E isso em todos os assuntos e matérias referentes ao saber e ao discernimento sobre os quais o rei os inquiriu diligentemente. Assim Daniel permaneceu como oficial do rei até o 1º ano de Ciro, o imperador. Que palavra! Eles tinham tudo para se entregar ao sistema, a uma forte influência pagã. Tinham sido levados cativos para uma outra terra, exilados, presos. Eles viram a sua terra ser devastada, o templo destruído. A ideia do rei, do imperador, era doutriná-los em toda a cultura e ciência da Babilônia. O nome deles, seus nomes, levavam o nome de Deus. Trocaram seus nomes por nomes que levavam o nome dos deuses da Babilônia. Então, assim, eles estavam cercados por uma influência pagã, demoníaca. Mas a palavra, o amor pelo Deus vivo, o conhecimento desse Deus estava tão enraizado, tão bem fundamentado. Eles eram jovens, adolescentes. 14, 15 anos, Daniel devia ter. E é forte para mim ver que eles foram tão bem fundamentados que, mesmo tendo tudo para se perder, para se corromper, eles tiveram tudo.
Oportunidades não faltaram. E Daniel decidiu, influenciou os outros 3, a não se contaminar. Ele decidiu, não vou comer da comida do rei. O que alimenta o rei não é o que me alimenta. Eu não quero a bebida do rei, o vinho do rei. A alegria do rei, o que faz a alegria do rei, não é o que faz, não é o que me dá alegria. Eu não quero isso. E essa decisão foi uma decisão corajosa, uma decisão ousada. Ele teve a coragem de se posicionar, falou com o encarregado. Era tão sério isso que o encarregado disse: eu não posso, se o rei descobrir, ele vai ver a aparência de vocês debilitada. Porque ninguém fica a legumes e água e vai ficar com aparência tão saudável e forte. Ele vai ver e ele vai pedir a minha cabeça. Você vê que era algo sério. O homem temeu morrer. E Daniel, mais uma vez, ele viu que o favor de Deus estava ali, porque o Senhor favoreceu. Pediu 10 dias. E para mim, esse 10 aqui foi um ato profético que trouxe para eles um resultado tão grande. Ele pediu 10 dias a legumes e água. E examine, observe a nossa aparência. E tire as suas conclusões. 10 dias depois, a aparência deles era de mais saudáveis, mais fortes. Aqui, ó, passados 10 dias, a aparência dos 4 rapazes era melhor e demonstravam estar mais saudáveis e fortes do que todos os jovens que se alimentavam da comida da mesa do rei. No final do treinamento, 3 anos a legumes e água. Foi uma atitude sacrificial. Nada fácil. De quem realmente sabia o que tinha importância e relevância na vida. Deus. Eles foram recompensados de uma tal forma que entre todos os jovens, ninguém se comparava a eles. Ninguém. Tanto que o rei já segurou os 4 ali. E mais, lembra que ele pediu 10 dias? Deus fez, abençoou, derramou um favor, uma graça, uma unção, que eles se tornaram 10 vezes mais sábios que os sábios da Babilônia. 10 vezes mais sábios, mais inteligentes. Tinham mais discernimento. E Daniel, por ter encabeçado, ter tido aquela atitude, ainda tinha o dom de discernir e interpretar sonhos e visões de todo tipo. Então Deus fez uma obra tão grande. O treinamento durou 3 anos, a legumes e água. Foi fácil? Não. Mas olha o resultado. E aqui fala que ele permaneceu. Reis vieram, reis foram, império veio, império foi, e lá estava Daniel, sempre no topo. Sempre sendo apresentado como alguém com uma inteligência extraordinária. Porque num momento ele tomou uma decisão. E quando ele usou, ele pediu 10 dias de teste, porque ele não desistiu. Ele recebeu, junto com os jovens, uma graça, uma unção de 10 vezes mais sabedoria, inteligência. Está aqui, ó. Eram 10 vezes mais sábios e instruídos do que todos os magos, místicos, adivinhos, que havia em todo o seu reino. 10 vezes mais. Deus fez. E o Deus que fez uma vez, ele faz de novo. E Deus tem falado isso muito conosco. Tome as decisões que você sabe que tem que tomar. Se posiciona. Porque Deus tem essa unção para nós. E desde quando o Senhor começou a falar isso,
desde o dia numa ceia que o Senhor derramou um poder tão grande sobre nós, já no mesmo dia, eu comecei a receber testemunhos de pessoas que foram restauradas completamente. Na saúde, a energia e todo dia, ouvindo algo novo, 10 vezes mais. Força, energia, saúde, visão, sabedoria, inteligência, foco, 10 vezes mais. E eu quero que você creia nisso e que você possua na sua vida 10 vezes mais produtividade, 10 vezes mais favor, criatividade, unção, visão, crescimento, 10 vezes mais. Em nome de Jesus, para e começa a orar, a profetizar, a declarar 10 vezes mais. Seu casamento 10 vezes mais abençoado, sua família 10 vezes mais abençoada, seu negócio 10 vezes mais abençoado. Criatividade, busque essa unção, profetiza, declara em todas as áreas da sua vida. Sobre o seu negócio, a sua casa, a obra das suas mãos, seus rendimentos, 10 vezes mais, em nome de Jesus. Eu creio nisso, eu tenho visto a obra que o Senhor tem feito. É assim, é incrível, é forte demais. Se Ele fez de uma vez, Ele faz de novo. Sim, eles eram 10 vezes mais em tudo. Sábios, instruídos, capazes. E eu creio nisso. E eu tenho visto Deus fazer. Creia. Receba uma unção que te capacita 10 vezes mais. Maravilhoso. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para a gente orar. Momento da oração. Meu Deus querido, eu oro por essa vida tão querida, amada. Passa do teu sangue sobre ela. Senhor, que ela esteja se levantando com fé, crendo, se aproximando do Senhor e com ousadia, tomando decisões corajosas, sacrificiais como Daniel, que ela seja capaz de pagar o preço que for necessário, de uma entrega total e desfrutar de resultados poderosos. Peça a tua bênção sobre lares, famílias, consagro tudo que foi colocado para receber oração. Tomo posse das vitórias de todos que enviaram seus pedidos para oração. Que o Senhor derrame essa unção sobre cada um. Uma unção de 10 vezes mais. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores e profetizo o dom da riqueza, da prosperidade, uma unção de conquista. Essa unção de 10 vezes mais. Hoje o que ele ganha é que se torne dízimo. Que o Senhor levante mais semeadores porque precisamos. E onde esse programa estiver chegando. Que vidas estejam se levantando poderosamente com essa fé. E dando passos na direção de algo novo. Que elas estejam agindo a fé, declarando, profetizando e crendo para a glória do teu nome. Porque o Senhor faz na vida daquele que crê. Eu abençoo o teu povo e agradeço demais. Amém? Amém, amém? Graças a Deus, amém? O número do Disque Vida é 0, operadora 11 32969449. Rua Taquari 995, na Moca, onde eu fico. E onde vou estar domingo às 9 com muita alegria. Teremos batismo em todos os nossos templos. Hoje, Casa Firme. É um prazer servir. Conta com a gente. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.